Cada um de nós temos membros no nosso corpo e o braço direito é um desses membros, que é muito importante, esse membro do nosso corpo chamado braço direito. É, na verdade, o que é o braço direito para o nosso corpo é a mensagem de saúde no que diz respeito à mensagem presente. É a mensagem dos anjos e o seu braço. Na verdade, o braço direito. E nós temos que dar a atenção devida a esta mensagem. A mensagem, ela começa o seguinte. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, mas nós vamos ler o 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Como a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, observem que o anjo estava voando lá no céu e tinha na mão um evangelho para ser anunciado aos habitantes da terra. De forma que toda nação, tribo, língua e povo, toda gente ia ter que ouvir a mensagem do anjo. E o anjo, ele representa mensageiro, né? Mensageiro. Nós, ao dar essa mensagem, nós somos comparados aos mensageiros. Os pregadores da mensagem representam esse anjo. Tá? E esse anjo foi visto voando pelo meio do céu, significando que o voo é rapidez na pregação. Nós vamos ter pouco tempo para pregar o evangelho. Os últimos acontecimentos seriam rápidos, né? Está escrito. Esse anjo voando pelo meio do céu, com essa rapidez, ele tinha a fazer um trabalho, que era exatamente pregar o evangelho, proclamar esse evangelho aos habitantes da terra. Que no verso 7, esse anjo dizia com voz audível e grande, notória, que todos poderiam entender e ver, né, o que estava sendo dito pelos mensageiros. Uma mensagem que esse anjo dizia era o seguinte, que toda a terra ia escutar, eles diziam, esse mensageiro. Então, temei a Deus, dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, que fez a terra, que fez, né, o mar e as fontes das águas. Então, esse era o teor da mensagem. Na verdade, o que o anjo estava com o evangelho eterno para pregar. Esse teor aí. Então, esse anjo é representado por um povo que vai exatamente mostrar a terra inteira para temer a Deus e dar glória a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas, tá? E chegado é a hora do seu juízo. A Bíblia diz que o Pai ninguém julga. O Espírito Profecia também diz que o Pai não é o juiz. Então quem é o juiz? O Filho de Deus. E é chegado a hora desse juízo. E nós temos que anunciar ao mundo o Filho de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ele deve ser temido, tanto quanto o seu próprio Pai. Ele unicamente pode representar a humanidade, o Pai, o Criador. Tá? Então, esse era o teor da mensagem. E os mensageiros que vai anunciar a mensagem ao mundo, eles estão aguardando a vinda de Cristo e vão estar ensinando
ao mundo, à terra inteira, tá? Apresentando Cristo como o esposo e dizendo eles ao povo o seguinte: olha, esse aí é o Deus de vocês, esse aí é o meu Deus, é o Deus de vocês. Então, para temer esse Deus, foi ele que criou o céu, foi ele que criou a terra, foi ele que criou as fontes das águas, o mar, etc. Então o mundo vai ter que parar para ouvir a mensagem. Se aceitar, bem; se não aceitar, Cristo vai vir do mesmo jeito, de forma que ninguém vai ficar desculpável. Não, nunca ouvi falar. Não, a mensagem vai vir com poder de tal forma que vai chegar em todos os lares, todas as casas, todos os lugares, todos os recantos da terra, todas as nações, tribos e povos, línguas, etc. Então os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo que Jesus Cristo é o esposo. Ele é o vosso Deus. Olha só que maravilha. Isso aí é o que deve ser temido. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É exatamente Ele que vai julgar. Olha, isso aí é o esposo de vocês. Esse é o Deus de vocês. É o nosso Deus, é o nosso esposo. Temam a Ele e dar-lhe glória a Ele. O juízo dele é chegado. Ele fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Isaías, o profeta, disse o seguinte, segundo esse capítulo 54, versículo 5, porque aqui atrás a irmã White disse que os que aguardam a vinda do Senhor, né, do esposo, devem dizer ao povo isso aí, ó, esse é o Deus de vocês. Como nós já sabemos que o nosso esposo é Cristo, o profeta Isaías nos dá uma ênfase maior para nós termos uma maior convicção, porque o teu Criador é o teu marido. Então, quem é o nosso marido? O Criador. Então, esse Criador, fica claro que é o Cristo, sim, porque Ele, toda língua há de confessar que o Senhor é Jesus. O Senhor é Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Então, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Esse aí é o marido, é o Criador, é o vosso Deus. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Então nós já sabemos quem é o nosso Deus, o Criador, que é o Senhor dos Exércitos, que é o marido. Também o Santo de Israel, que é Redentor. Quem é o nosso Redentor? Cristo, né? Não tem como ter dúvida quanto a isso. Que ele é chamado de quê? É por isso que nós que aguardamos a vinda de Cristo devemos dizer: ó, eis aí o vosso Deus. Está claro? Por quê? Porque Ele é o marido, Ele é o Criador, Ele é o Santo de Israel, Ele é Redentor e Ele é chamado de Deus toda a terra. Toda tribo, nação, povo e língua, Ele é o Deus de todos. Agora nós temos que dizer ao povo: olha, isso aqui é o Deus de vocês. Isso aqui é o Deus Criador dos céus e da terra. Não tem outro não, só tem um Deus verdadeiro. Então, nós, seres humanos, devemos adorar a Cristo. E não tendo medo de estar adorando e servindo a criatura, porque Ele, na verdade, não é criatura, Ele é Criador. Antes, nós todos, com os anjos do céu, devemos adorar o Filho. E dizer: esse aqui é o Deus de vocês. Nós estamos aguardando Ele. Ele é o esposo. Ele é o Criador. Temam a Ele e dêem glória a Ele. Porque o juízo dele é chegado. Porque Ele fez todas as coisas. Mas existem outras doutrinas por aí que negam a absoluta deidade de Cristo. Dizem que Ele não é Deus, dizem que Ele não é Criador, né? Mas nós temos as fontes de que nós precisamos, a Bíblia e o Espírito de Profecia, para nos apresentar exatamente o que na verdade é. Porque essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai. Significa dizer o quê? Se eu digo que Jesus Cristo não é Deus, eu estou dizendo que o Pai não é Deus.
Se eu digo que Jesus Cristo não criou todas as coisas, eu estou dizendo que o Pai não criou todas as coisas. Olha como é sério. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, quem é o espírito do anticristo não é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Mas como é que eu estou negando que Jesus é o Cristo? Basta eu dizer que ele não é Deus. Como é que o Filho de Deus não é Deus? Alguns entendem que só se eu dissesse, não, ele não é, né? Ele não é o Filho de Deus. Não, não é assim não. Basta eu negar a deidade dele, eu estou negando ele. Entendeu? É por isso que as Escrituras dizem que ele é Deus. Ele é Deus. Se a Escritura diz que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas uma coisa não contradiz a outra. O Filho de Deus é Deus. O Filho do homem é o quê? Não é homem? Então o Filho de Deus é Deus. Não é simples? Porque quem nega a deidade, não apenas a deidade, mas a absoluta, ele é Deus no mais alto sentido. E se eu nego essa deidade em absoluto, eu nego a deidade do próprio Pai. O pastor E.J. Wagner diz assim, que ninguém, pois que honra a Cristo, lhe atribua menor honra do que a honra atribuída ao Pai. Porque se fizermos isso, é uma desonra ao próprio Pai. Não, mas a honra do Pai é maior porque o Pai, já está dizendo, é Pai, ele é Filho. Então a honra do Pai é maior do que a do Filho. Se fizer isso, nega o próprio Pai e nega também o Filho. O Filho é a expressa imagem do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o pensamento do Pai, ele é a palavra do Pai. Negou a palavra de Deus, nega o próprio Deus. Então que ninguém fique imaginando que nós poderíamos exaltar a Cristo, deixando o Pai de lado. Não. Ou ignoraríamos o Pai? Não. Honramos o Pai quando? Quando nós honramos o Filho. Então se alguém não honra Cristo, não honra também o Pai. Ele pode dizer que honra, mas não honra. Os Escritos estão me dizendo que ele não honra. Mas o que diz a Bíblia em Judas capítulo 1, versículo 4? Esse aqui não é o Judas Iscariote não, viu? Judas 1, verso 4. Olha só o que diz. Porque se introduziram alguns, porque entraram, se infiltraram, se introduziram alguns no meio, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Meu Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Olha só. Homens ímpios. Que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, um dominador e Senhor nosso. Como é o nome dele? Nega a Deus, que é o único dominador e Senhor nosso. Deus. Jesus e Cristo. Olha aí como é que nega. Negando Jesus Cristo, está negando quem? A Deus. Porque negando o Filho de Deus, está negando Deus. Porque Ele é Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão camufladamente, encobertamente, heresias de perdição, que vai fazer pessoas se perderem, por acreditarem em heresias, que homens se introduzem como sendo verdadeiros pregadores, são falsos profetas,
como bem falsos doutores, que vai introduzir doutrinas de forma herética que conduz pessoas para o abismo, para o buraco. Tá? E vão negar o Senhor. Olha só. E vão negar o Senhor que o resgatou. Quem é o resgatador de cada um de nós? Cristo. Ele é o Senhor. Vão negar ele. Trazendo sobre si mesmo, repetindo, perdição. O único que pode salvar eles é ele. E vai ensinar heresias, e muitos vão cair nas heresias e vão também se perder. É por isso que é seríssima a questão, né? Para provar que o próprio Cristo, a Bíblia, que é Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. O anjo no meio do céu diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a cima das águas. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já que nós temos que adorar a Deus, o que fez os céus e a terra, então vamos analisar bem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nunca ensinaram para nós que foi Cristo que criou. O Espírito de Deus é que tem nos ensinado no dia a dia. Por que refere-se a Cristo? Porque outros textos vão confirmar. No princípio, lá em Gênesis, porque nós lemos aqui o Gênesis 1, verso 1, mas vamos lendo o verso 2. E a terra era sem forma, estava vazia, havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Criador é Deus. Aqui diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E se o Espírito de Deus, conforme o texto anterior está dizendo, se movia, e Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez, e nós sabemos que quem fez o homem foi Cristo. Esse texto de João 4 diz que Deus é Espírito. Quem estava se movendo na face das águas? O Espírito. Mas ele não era Deus? Deus não é Espírito? Ali estava a presença do Pai e do Filho? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta querer adorar a Deus se não for em verdade. Tem que ser em verdade. Porque alguém pode dar uma interpretação que não é verdade. Como é que eu vou agora fazer se não é em verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que ser adorado Deus verdadeiro em espírito, porque Ele é espírito. E em verdade, porque Ele é verdade. O Espírito de Deus me fez. Olha o que nós citamos. Quem está falando? Jó 33, verso 4. Quem fez o homem? O Espírito. Mas não foi Deus? Pois é, Deus é Espírito. E a inspiração do Todo-Poderoso deu vida. Então o que faz nós respirarmos? O sopro da boca de Cristo. Ora, Deus é Espírito, todavia é um Deus pessoal. Deus é Espírito, mas é uma pessoa. Pois como se tem Ele revelado, o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra
desaparecerão da face da terra e de debaixo deste céu. Então, quem vai prevalecer? O Deus Criador dos céus e da terra. Toda a humanidade vai ter que ver isso, para aceitar ou para rejeitar. Então, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Mas como eu vou saber qual é o Deus que fez os céus e a terra? Simples. O Deus que fez os céus e a terra, Ele fez em 6 dias. E no 7º dia, exatamente Ele fez esse dia para o descanso do homem, ser humano. Como é que eu vou saber quais são os deuses falsos? Qualquer deuses que é introduzido negando, o sábado está negando o Deus verdadeiro. Porque o sábado é um sinal entre o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, entre ele e aquele que ele criou. O Espírito de Deus me fez. Como é que eu vou saber qual é o Espírito que indica aí o Deus verdadeiro? Quando exatamente as pessoas estão falando que Deus fez todas as coisas em 6 dias e o sábado, como o 7º dia, deu o descanso. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos diante dele, porque ele nos criou. Olha quem é o Criador. Vamos nos prostrar diante daquele que nos criou, vamos adorá-lo. E a mensagem dos 3 anos diz exatamente o quê? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Ó, vinde, adoremos aquele que fez os céus e a terra, porque ele foi quem nos criou. Olha a concordância de um texto com o outro. A Bíblia toda fala de Cristo. De repente a gente já não sabia que a Bíblia toda falava de Cristo. Nós fomos ensinados que vivemos no tempo da graça. No tempo do Pai era um tempo, no tempo do Filho era outro tempo, no tempo do Espírito Santo era outro tempo. É assim que o pessoal é ensinado. Mas é assim que diz a Bíblia? Não. A Bíblia toda fala de Cristo. A Bíblia toda. Gênesis 1, verso 1, nós acabamos de ver. No princípio criou Deus os céus e a... Está falando de quem? De Cristo. A Bíblia toda. Desde o primeiro relatório da criação. Qual é o primeiro do relatório da criação? O verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que o Espírito Profético nos diz. A Bíblia toda fala de Cristo. E desde o primeiro relatório, o primeiro relato que fala da criação, que está no verso 1 de Gênesis, fala de Cristo. Pois sem Ele nada do que foi feito se fez. Então quem fez todas as coisas? Tudo foi feito por intermédio da palavra. Cristo não era a palavra, então Ele fez realmente. Conquanto nós não possamos compreendê-lo, podemos crer. O justo não vive da fé? Então podemos crer. Por mais que nós não possamos compreendê-lo, podemos crer que aquele que criou os mundos, ao Criador, criou os mundos, ele criou os mundos, então ele é o Criador. Criou os mundos, por nossa causa, tornou-se um indefeso bebê. Olha quem foi que se tornou um bebê indefeso por nossa causa. Criador. E quem é esse Criador então que se tornou um que nem nós para morrer por nós, senão o Cristo, o Filho de Deus? Olha que texto mais claro que esse. Poderíamos encontrar um texto mais claro que esse? Nosso Criador é... Não tem nem como distorcer, não tem nem explicação para esse texto que já está explicado. Porque o nosso Criador é Jesus Cristo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo e adorar aquele que criou, aquele que fez.
Os céus, a terra, o mar e das águas. Quem é o nosso Criador? Porque o nosso Criador é o mesmo que criou os céus e a terra. Ele é o autor de nosso ser. Foi Ele que criou a nossa estrutura humana. Esse aparelho maravilhoso que é o ser humano foi Cristo, o autor dele. Ele fez os céus, fez a terra, fez o homem, fez a estrutura dele e deu vida para ele. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Aí alguns querem dizer que aí não se refere a Cristo. Como se Cristo não fosse Deus e nem fosse uma pessoa. Mas é onde as pessoas se enganam. Cristo é tanto Deus como é uma pessoa. É só por falta de entendimento. Quando Deus fizer ao homem a sua imagem, porque está escrito em Gênesis 1:26, o próprio Pai dizendo para o Filho, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui está escrito dizendo, quando Deus fizer ao homem, porque está escrito que o Pai disse isso e deixou para que seu Filho levasse a cabo a obra da criação. Nada faria de si mesmo, mas o que ele fez foi exatamente a vontade do Pai. Então, quando Deus fizer o homem a sua imagem, a forma humana, quando Cristo soprou na narina, que fez a estrutura humana, etc, etc, ela era perfeita dessa forma, mas jazia inanimada. O que é que Cristo fez? Já que nós sabemos que Cristo é o Criador, essa forma humana ele fez, o boneco, aquele negócio de barro, ainda sem vida, porque estava inanimado. Agora, Cristo agora faz uma coisa. Esse mesmo Cristo, Deus, o Filho de Deus, um Deus pessoal, de existência própria, soprou naquela forma inanimada o fôlego da vida. E agora o homem, que estava apenas um boneco de barro inanimado, passou a ser um ser vivo e inteligente. A ciência tem pesquisado muito sobre o ser humano e a cada descoberta eles ficam mais encantados com a maravilha que é o corpo do homem, da mulher. É perfeito. Não tem como ele chegar numa explicação mais profunda, por mais que eles tentem. O homem tornou-se alma vivente. Mediante quem? Como foi que o homem passou a ser alma vivente? Quando eu falo homem, engloba a raça. Tornou-se alma vivente, mediante Cristo. Olha só, mediante a palavra. Cristo, porque Cristo é a palavra. A palavra que criou o homem, dotando o homem de inteligência e de poder. Errais não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Bom, muitos não entendem que o Senhor é Cristo. E muitos não entendem que o Senhor é Deus. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então devamos saber que o Senhor, que é Cristo, é Deus. A Bíblia é muito clara. Foi Ele que nos fez. Quem? O Senhor. Aquele que é Deus. O Filho de Deus, o Cristo, a palavra. Não foi nós fizemos a nós mesmos. Não foi nós. Nós somos o povo do Senhor. O Senhor que é Deus. Somos povo dele. Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. E o próprio Cristo, lá em João capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor. Então se refere a Cristo. Nós somos as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Porque ele sabe, conhece cada uma pelo nome
E Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Por que nós estamos entendendo aqui que o Senhor é Deus e que esse Senhor que é Deus é Cristo? Porque Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas e nós conhecemos. É interessante que as ovelhas conheçam a voz do seu pastor. Se o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Ele deu. Agora sabei que o Senhor é Deus. Agora é interessante, irmãos, olha. Olha que interessante. Só Ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. Agora tire suas conclusões com facilidade. Quem é o seu Salvador? Cristo. E quem poderia unicamente ser o Salvador do homem? O Criador. Então quem criou então? É um texto esclarecendo outro texto. Enquanto muitas pessoas estão se batendo para entender a palavra de Deus, a palavra de Deus está se explicando a si própria. Através do mesmo Espírito que inspirou os profetas da Bíblia, está aqui falando por intermédio da irmã White, tá? Em seus livros inspirados. Tá? Então, só o Criador do homem podia ser o seu Salvador. Nós sabemos que quem criou o homem foi Cristo. Então, só Cristo podia salvar o homem. Então, quem foi o Criador que se fez homem? Cristo. Não tem outra explicação. Olha como é claro. Morrendo sobre a cruz, aquele que unicamente criou todas as coisas, podia ser o Salvador do homem. Ele teve agora que morrer na cruz. Ele transferiu a culpa da pessoa do transgressor para a do substituto divino. Por meio da fé nele, em Cristo Jesus, como seu Redentor pessoal, nós temos que acreditar em Cristo para poder essa culpa ir para ele. Mas o que acontece é que o povo se esqueceram de seu Deus, esqueceram do seu Criador, que unicamente podia ser o Salvador. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram as grandezas no Egito. Então quem era aquele Deus que tirou Israel lá do Egito? Quem foi aquele que fez maravilhas? Quem foi aquele que deu a lei de Deus para Moisés? Quem foi aquele que guiou ele em todo o deserto? Esse Deus aí que foi esquecido. Esse Deus Salvador. Como Isaías diz que é um pouco aqui, um pouco ali, é regra sobre regra, regra mais regra, é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, como é um pouco aqui, um pouco ali, aí nós examinando as escrituras, nós temos que fazer assim, examinar um pouco aqui, comparando com um pouco ali. Vocês percebem com clareza como os textos vão se tornando claros. Não precisa dar nem uma explicação mínima, basta seguir o roteiro do que está aí. Ó. Basta a gente dar a explicação dentro do que está aí, um texto explicando outro texto, entendeu? Assim nós vamos entender perfeitamente. Como um ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Olha como foi revelado a questão do Deus pessoal. Deus pessoal se revelou em seu Filho. Foi da vontade do Pai que o seu Filho criasse todas as coisas, que ele fosse adorado, que ele em tudo fosse visto como Deus, digno de honra, tá? Digno de toda glória. Então, cabe a nós obedecer. Então, o resplendor da glória do Pai. Quem é o resplendor da glória do Pai? O Filho. O Pai se revelou por intermédio do seu Filho. Porque o próprio Filho é o resplendor da glória do Pai, o único que poderia representar o Pai. A expressa imagem da sua pessoa, de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Tá? O que acontece então com toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? O que acontece? Então o amor flui do coração de Deus para o coração dessa pessoa. Olha como é que o que acontece com o coração daqueles que creem em Cristo Jesus. O que acontece?
com toda pessoa, comigo e com você, caso nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. O que acontece quando nós acreditamos que o Criador é o único que tornaria para nós o nosso Salvador? Quando nós assim acreditamos, então o amor flui do coração de Deus. Olha de onde flui o amor. Do coração de Deus. Para o coração de quem? Meu e seu. Que acredita em Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal. Não é claro? Agora tem que ter um detalhe. O pecador ele tem que se arrepender. Quando o pecador reconhece essa questão e viu que agora aquele que unicamente o Criador podia ser o seu Salvador, quando ele agora cai na real e reconhece isso, ele se arrepende. E agora ele deve crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Através do arrependimento. Agora ele deve crer em Cristo como sendo aquele que unicamente era o que podia se tornar o seu Salvador, o Criador do céu e da terra. E a mensagem do anjo é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora e adorar aquele que fez os céus e a terra. Então isso nós devemos dizer ao povo. Isso aí é o esposo. Ele vem. Esse aí é o vosso Deus. Tinha Moisés uma profunda intuição da presença pessoal de Deus. Moisés tinha essa intuição. Nós devemos ter também essa intuição de também ter uma intuição da presença de Deus em nossas vidas. Tá? Não só olhava através dos séculos, aguardando a manifestação de Cristo na carne. Isso aqui o povo da antiguidade cria assim, irmãos. Que sabia que o Criador viria. Eles estavam aguardando uma manifestação do próprio Cristo se fazer homem, porque as profecias já diziam isso. Mas viu a Cristo de maneira especial, acompanhando os filhos de Israel em todas as suas peregrinações. Para lá. Então Moisés viu não apenas através dos séculos a manifestação de Cristo vindo na carne, mas ele viu essa manifestação lá no peregrinar da saída do Egito à terra de Canaã, porque ele está dizendo que ele viu a Cristo de maneira especial. Quando ele foi mandado subir lá no monte para receber as tábuas da lei, foi de maneira especial. Quando ele era chamado até a nuvem para ouvir a sua voz, era de maneira especial. Em todas as peregrinações de Israel, Moisés teve o privilégio de ver a Cristo de maneira especial. Deus lhes era real, sempre presente em seus pensamentos. Era assim que colocava Moisés, Deus sempre na sua presença. Estava sempre buscando em pensamento esse Deus real, esse Deus verdadeiro. Cristo, Filho de Deus, é apresentado como sendo o Criador. O pastor Atia de Ônibus entendia assim também. Um dos pioneiros adventistas. Ele também cria que Cristo, o Filho de Deus, é apresentado como sendo o Criador, assim como eu e você crê hoje. E como o verbo, ou como a palavra que Cristo era, o verbo, a palavra, ativa e vivificante, era assim que eles criam no Cristo.
Em Cristo a vida original. Foi ele que deu vida a Adão. Vida não emprestada, não derivada, porque ele é Deus. Nós não podemos desligar aqui o Filho de Deus, porque desligar o Filho de Deus é desligar o Deus da sua palavra. É desligar a vida da vida. Porque Cristo é vida. O Pai é vida, o Filho também é vida. Quem tem o Filho tem a vida. A Bíblia diz isso. A divindade de Cristo é a certeza da minha e da tua. É a certeza de nossa vida eterna. É exatamente crer em Cristo. Ter o Filho. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Olha como isso é interessante. Então é notório que o texto está dizendo claramente que em Cristo a vida original. Só tem uma vida original que há em alguém, esse alguém é Deus. Só a vida original em Deus. E em Cristo havia a vida original porque ele era Deus. Não só era, mas ele era, ele é e será eternamente. Aquela vida que ele tinha não era emprestada, não era derivada. Porque quem tem o Filho tem essa vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aí dizer que tem, não, é mentira. Porque só tem a vida quando se aceita e crê no Filho de Deus que é a vida. O terceiro anjo, vamos voltar lá para a mensagem que começamos falando lá. O terceiro anjo foi visto voando do meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, não fala assim direto, né? Mandamento de Deus. Mas se você analisar direitinho, você vai ver lá no Apocalipse 14, mas lá no verso 12, você vai ver. Pode olhar o que está lá. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Os que estavam esperando a vinda de Cristo e que estavam aguardando Ele e dizendo ao povo: eis aqui o vosso Deus. O que eles estavam pregando? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha só, o terceiro anjo foi visto voando no meio do céu, proclamando, com rapidez, claro, os mandamentos de Deus. Olha só, verso 12. E a fé de Jesus. A mensagem não perde nada no poder de seu voo. A mensagem não vai perder em nada de seu poder e seu voo progressivo. Esse voo, a mensagem será dada com rapidez e em progressão. Não vai diminuir nada. As nações, as tribos, os povos, as línguas vão ter que ouvir a mensagem. João viu a obra aumentando, até que toda a terra foi cheia. Vocês sabem que a crise, ela aumenta, né? Cada dia ela aumenta, mas o poder de Deus também aumenta na pessoa dos seus mensageiros. E a mensagem ela vai ser dada mesmo no meio de crises, né? Mesmo no meio da crise, tá? As crises elas vão aumentar cada vez mais. Mas mesmo assim a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. O tempo já está voando ali. O que é a fé de Jesus? Já que o anjo foi visto no meio do céu, foi visto pregando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus nós sabemos com clareza quais são, né? Mas o que é a fé de Jesus? Porque a fé de Jesus, ela é debatida, porém ela não é compreendida. E o que é então a fé de Jesus? Porque Apocalipse 14, 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, essa fé de Jesus ela não é compreendida, embora os mandamentos de Deus tenham sido compreendidos, né? Mas a fé de Jesus não, de igual forma.
Então o que é que constitui a fé de Jesus? Já que os mandamentos de Deus faz parte da mensagem do terceiro anjo, e que a fé de Jesus também é parte da mensagem do terceiro anjo. E os mandamentos de Deus, nós sabemos definir quais são os mandamentos de Deus. Porém, a fé de Jesus, ela tem sido debatida, mas não tem sido compreendida. Mas assim como os mandamentos de Deus, a fé de Jesus também faz parte da mensagem do terceiro anjo. É até em forma de pergunta, mas faz parte. E o que seria a fé de Jesus? É exatamente a fé na capacidade que Ele tem para salvar. Se eu duvidar que Cristo não pode me salvar de forma ampla, completa e total, então eu não tenho a fé de Jesus. Olha como é simples. Então, quando é que eu tenho a fé de Jesus? Quando eu creio na capacidade que Cristo tem para me salvar de forma ampla, de forma completa, de forma total. Essa aí, quando eu creio assim, agora eu tenho a fé de Jesus. Essa é a fé. A perseverança dos santos está ali. Os que guardam o mandamento de Deus e creem em Jesus Cristo. Crer na deidade do Filho de Deus. Crer que Ele pode. Ele é, inclusive, Deus no seu mais alto sentido. E que Ele que se fez homem para morrer no lugar do homem. E que Ele pode nos salvar de forma ampla, sem faltar nada. Completa, sem faltar 1 milímetro. Total, sem faltar um jota. Quando nós cremos assim, aí nós temos a fé de Jesus. A fé de Jesus, ela não é compreendida, mas nós precisamos falar sobre a fé de Jesus. Viver a fé de Jesus. Orar a respeito da fé de Jesus. Ensinar o povo a introduzir a fé de Jesus, que é uma parte da mensagem, assim como os mandamentos. Devemos ensinar o povo, introduzindo essa parte da mensagem em sua vida familiar. Devemos ensinar até nossos parentes a compreender essa mensagem, para poder ensinar para o povo e a família dos outros. Bom, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são ambos, tanto o mandamento de Deus como a fé de Jesus, são ambos imensamente importantes. Foi o que foi visto o anjo voando pelo meio do céu, que corresponde exatamente a mensageiros que irão dar a mensagem pregando os mandamentos, pregando a capacidade que Cristo tem de salvar de forma ampla e total, completa. E devem ser dadas com igual força e poder. A mensagem que nós iremos dar sobre os mandamentos de Deus é com poder e força. Mas a fé de Jesus também é com poder e força. Tanto uma parte da mensagem como a outra, de igual forma, é importante. Nós sabemos. É importante nós pregarmos. E devemos dar essa mensagem de igual forma. A mensagem, temer a Deus, que foi que nós começamos lá em Apocalipse 14, versículo 7. A mensagem de temer a Deus e dar-lhe glória, aqui já não diz essa palavra, dar-lhe glória. Mas diz assim, a mensagem de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, então para lá. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Então o que é dar glória a Deus? Exatamente guardar os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou dando glória a Deus. Porque os mandamentos de Deus é o caráter de Deus. Então, temei a Deus e guardai os mandamentos. Porque a mensagem é de amor. Flui do coração de Deus ao nosso coração. Jesus disse, se vocês me amais, João 14, versículo 15. Se vocês me amais, vocês guardarem os meus. Então, se vocês me amam, vocês estão me dando glória, guardando os meus mandamentos. Porque vinda é a hora do seu juízo.
deve ir avante essa mensagem, temer a Deus daí e guardar os meus mandamentos, deve ir adiante, com voz alta, com grande voz. Foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, aqui está dizendo exatamente, foi mostrado, mas não é dizendo, foi me mostrado, que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, veja que não é só os mandamentos e nem é só a fé de Jesus, mandamentos e fé de Jesus, de Apocalipse 14, verso 9 a 14, representa, olha o que essa mensagem representa. Representa o povo, olha o que ela representa, o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo e leva a mensagem para o mundo. Então pode ser eu e pode ser você. Quando nós recebemos essa mensagem, nós estamos agora representando o terceiro anjo. Não é assim que está escrito? Não precisa nós dar nenhuma outra interpretação. Basta olhar o que está escrito. O povo que recebe essa mensagem e ergue a voz, tem que erguer a voz. Às vezes nós temos medo de falar. Mas deve ser falado. Aquilo que Deus manda falar, deve ser falado. Então o povo que recebe a mensagem e dá a mensagem, erguendo a voz de advertência ao mundo, é exatamente o povo proclamando o mandamento de Deus e a fé de Jesus, representando esse anjo voando no meio do céu. No caso, o terceiro, né? Porque o primeiro anjo foi visto voando no meio do céu, o segundo foi visto voando no meio do céu, o terceiro foi visto voando no meio do céu, o quarto anjo foi visto vindo dar poder a essa mensagem desses mensageiros. Então, se nós recebermos a mensagem e erguer a voz para dar essa mensagem e advertência ao mundo, nós estamos representando aí esse anjo. Tá? Vamos concluir. Por quê? Porque Isaías 58, versículo 1, esse assunto é maravilhoso. É um texto puxando outro texto. Porque Isaías 58, verso 1, já que se eu recebo a mensagem e clamo em alta voz, em tom de advertência, então eu estou fazendo a parte que cabe a me fazer. Clama em alta voz, não pare de clamar, não te detenha, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo. Olha para quem é que tem que anunciar. Deus dizendo assim, anuncia ao meu povo a sua transgressão e anuncia à casa de Jacó os pecados deles. É isso que nós temos que levantar a nossa voz em advertência, tá? Assim como a trombeta tem o seu sonido certo, nós também com a nossa voz pregando a mensagem de Deus devemos também dar uma mensagem certa, levantando a voz, não se detendo e anunciando ao povo de Deus a transgressão e também os seus pecados. Mas infelizmente muitos não acharam coragem para falar dos pecados de ninguém. Você vai arrumar inimigo, vão ter problemas e isso vai complicar. Mas é o nosso dever, nós vamos concluir com essa passagem, fazer isso aqui de Mateus 24:14, que é um dos últimos acontecimentos antes que Cristo volte. O Evangelho eterno foi visto na mão do anjo, voando pelo meio do céu, é esse aqui. Que eu e você, como mensageiro, recebendo a mensagem, dando a mensagem ao mundo, é uma das coisas que agora nós temos agora uma convicção quando nós lemos o texto. E este Evangelho do reino de Cristo, que foi visto na mão do anjo, voando no meio do céu. E este Evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, porque o que o anjo estava com o meio do céu, com o Evangelho eterno para pregar, ele pregou a nações, tribos e povos e línguas, no mundo inteiro, a terra inteira, foi cheia da glória. Então esse mesmo Evangelho, que também, além de Evangelho eterno, é também chamado de Evangelho do Reino, porque é do Reino eterno, será pregado em todo o mundo, da mesma forma que estava aquele na mão do anjo, esse aqui, ó. Será pregado a todo mundo. Só que não é só de teoria de boca, é em prática. Será pregado em todo mundo em testemunho. Por exemplo, você faz uma coisa, você vai falar aquela coisa, mas você fala aquela coisa, você tem que fazer aquela coisa. E assim, eu sou crente e age como um descrente? Não. Se você dizer eu sou crente, você vai pregar o Evangelho do crente na prática. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver você vivendo esse Evangelho. E aí não tem como eles contradizerem nada. O Evangelho pode não estar tendo poder na vida das pessoas porque não tem o poder na nossa. Se tiver o poder na nossa, esse poder pode ser visto nas outras pessoas também. Então será pregado o Evangelho no mundo, em testemunho a todas as nações. Olha, a todas as nações. Então virá o... Por que nós seremos odiados por todos? É exatamente porque o Evangelho do Reino vai incomodar muita gente. Jesus diz assim, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Por todas as nações. Tu vai pregar todas as nações, mas todas as nações vão te odiar. Ou seja, quase todas, né? Porque temos que aceitar. Né? Então que Deus nos abençoe e nos faça compreender a cada dia esse Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, que nós venhamos ser pregadores dessa mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar.